Hoje eu vou te mostrar como usar a rotoscopia no seu filme. Primeiro eu quero deixar um salve para a Freshcam, a locadora de equipamentos de luz, de câmera, tem tudo lá para sua produção. Então dá o confere, link na descrição e tudo mais, família, é nóis. Existem 3 métodos para você fazer a rotoscopia no seu trabalho. Com certeza, para melhor resultado, você vai levar mais tempo para fazer o acabamento da sua máscara. Eu comecei fazendo no Photoshop. Eu exportava esses segundos desse clipe em PNG Sequence, jogava tudo dentro do Photoshop também em ordem. Depois eu recortava foto por foto desses 3, 4 segundos que saía e depois importava dentro do Premiere com PNG Sequence também, que aí viria transformar um vídeo todo que eu mexia foto por foto lá no Photoshop. Para fazer isso a gente vai criar um novo projeto no Photoshop. Vai certificar de que está em 1920 por 1080 ou a mesma resolução do seu clipe e arrasta a sequência PNG para dentro do Photoshop. Só pressionar Enter para receber todos os frames em sequência. Selecionar a ferramenta de caneta e começar o processo de recorte. No caso a gente vai recortar a Kat, que é a bailarina. E pronto, temos o nosso primeiro frame. Aí a gente exporta isso em PNG para ficar com fundo transparente. Agora é só fazer o segundo frame e assim por diante. Mas isso dava muito trabalho e era como eu fazia antes. Com o tempo eu aprendi a fazer dentro do Premiere já. Facilitou mais, mas eu tinha que acompanhar com os keyframes, o contorno do desenho, o contorno do meu efeito que eu queria fazer na hora. Então eu crio pasta para o bruto, que é o take que eu vou adicionar. Só arrastar para dentro da pasta. Eu crio uma pasta edit e uma nova sequência em 1920 por 1080 e dou uma verificada se está em 23976, que é a timeline padrão que eu uso por segundo, né? Vai ser 23 fotos ou 23 frames por segundo. Só arrastar o clipe para timeline e vamos selecionar aqui o que a gente achar legal para poder fazer essa rotoscopia. Ele vai ter 1 segundo, tá? 1 segundo e 7 frames ali, mas eu vou corrigir para deixar com apenas 1 segundo. Em controles de efeito, você seleciona a ferramenta de caneta, que nem é do Photoshop. Certifica que você selecionou o Mask Path, que é onde a gente vai criar cada keyframe. Do lado ali, você vai ver que na timeline do lado criou um novo keyframe. Quanto mais zoom você dá no seu take, você vai conseguir ver melhor as curvas e aplicar com mais precisão a máscara. Vai ter algumas opções de fade, de aumentar a transparência das bordas da máscara. Vai ter opacidade da máscara e pronto, agora a gente tem o nosso primeiro frame. Agora é só ir para o segundo frame. Diferente do Photoshop, a gente teria que recortar do zero o próximo frame. Aqui no Premiere a gente só precisa arrastar os pontos a cada frame. Então você vai perceber que os pontos já estão criados, a gente só precisa movimentar eles a cada frame. Então se ela se movimentar, se ela baixar a mão, a gente já tem que acompanhar a mão dela. Depois de 2 anos fazendo dessa maneira dentro do Premiere, eu conheci o Ben lá na Bahia, um trampo que a gente foi fazer pra Hashi, Ben da Fresh Filmes, lá de Salvador também, produtora foda. E aí é o seguinte, ele me mostrou, ele me apresentou a ferramenta Rotobrush dentro do After Effects. Você faz o primeiro frame e depois o programa automaticamente acompanha tudo até o final. A gente pode fazer isso substituindo o nosso clipe em forma de composição dentro do After Effects, não precisa sair do Premiere. Aqui é uma mensagem de cache, a gente só precisa clicar em OK. Organização, mais uma vez. É sempre bom criar dentro da pasta do projeto do que se trata, né? Onde que a gente vai salvar esse projeto, como que vai salvar, botar o nome bonitinho. Cria uma nova pasta chamada After Effects. O nome do projeto vai ser Rotoscopia. Assim, tudo que você fizer aqui dentro do After Effects automaticamente vai aparecer a mesma coisa lá no Premiere. Então se eu mudar de cor aqui, deixar preto e branco, lá no Premiere também vai ficar preto e branco.
Mas a maneira que eu costumo fazer é criar uma pasta dentro do projeto, a mesma pasta chamada After Effects, lá dentro eu deixo o projeto salvo e eu importo os meus takes pra cá pra dentro. Como eu já tinha exportado em PNG Sequence pra gente fazer esse exemplo no Photoshop, eu vou usar ele, mas você pode usar qualquer take, clipe que você quer adicionar aqui pra dentro do Photoshop também. Você pode clicar e arrastar, ou você pode importar igual a gente fez agora. Com 2 cliques no nosso clipe, ele vai abrir essa janela aqui. A gente tem que ter certeza também de que tá fazendo essa opção de Rotobrush dentro dessa janela. Selecionar a ferramenta Rotobrush, que é o atalho Alt W. Certificar também de que tá na primeira opção de cima. Para você expandir ou diminuir a sua ferramenta, você vai apertar Ctrl Alt mais o botão esquerdo do mouse e arrastar para o lado ou para o outro. O primeiro clique que a gente fez, repara que ele vai só pela cor, onde tem mais contraste, onde tem mais luz. Então, como esse take não tem muito contraste, a gente vai precisar ser bem preciso, vir redefinindo os cantos a cada frame. Nosso primeiro frame tá aí, pode ver que ele já tá total contornado, mas foi uma parte bem mais prática do que usar a ferramenta de caneta. E agora automaticamente o Rotobrush ele vai reconhecer essa mesma seleção que a gente fez para todos os outros frames. Mas se reparar, fica faltando algumas partezinhas aqui que a gente tem que vir corrigindo frame a frame. Para avançar de um frame para outro, é só apertar Page Up, Page Down e ajuste do recorte. Pronto, agora a gente tem a nossa rotoscopia mais detalhada, a gente redefiniu cada frame, então ficou desse jeito, não levou nem 10 minutos para fazer isso. A gente pode selecionar agora a segunda ferramenta do Rotobrush, que ela vai suavizar o contorno que a gente fez, de fazer nela toda e ajustar algumas opções como fade, contraste. A gente pode também inverter essa máscara. Ao invés de selecionar ela, só selecionar o fundo. Também pode expandir a nossa máscara ou diminuir ela na parte interna ou na parte de fora. É só cuidado para não exagerar. Geralmente uso essa segunda opção do Rotobrush para algumas áreas, porque algumas eu quero mais suaves e outras eu quero esse recorte mais nítido. Agora a gente pode até brincar com alguns efeitos aqui, por exemplo, deixar o fundo mais desfocado ou deixar o fundo em preto e branco. A gente pode usar, por exemplo, efeito de eco, que vai deixar ela nessa pegada aí muito louca. São diversas opções que a gente pode fazer aqui com o Rotobrush. Para exportar com fundo transparente, é só a gente selecionar onde a gente quer exportar. Também deixando dentro do After uma pasta saídas. Vamos selecionar aqui nessa opção QuickTime, na opções de formato a gente deixa em animação, ok, e RGB alpha, só assim vai sair com um fundo transparente. Mas a maneira que eu uso para fazer em produções grandes é a rotoscopia frame a frame do DaVinci. Aqui é onde eu obtenho os melhores resultados, mas exige muito mais tempo. Isso é para quando você tem tempo para fazer essa produção, esse clipe, tem um prazo de entrega maior para você poder fazer. É sempre bom você saber com quantos frames você vai trabalhar por segundo. Quanto mais frames em um segundo só, você vai levar mais tempo para ficar recortando cada frame. A timeline que eu sempre uso é a 23976, mas quem exporta o clipe em 60 quadros por segundo teria que recortar isso a cada 60 vezes em um segundo só. Por exemplo, esse take no Rotobrush seria muito mais rápido caso essa cena tivesse bastante contraste, já que ele identifica por cor, iluminação e contraste. Para fazer isso eu também vou usar o nosso PNG Sequence, que a gente usou de exemplo para o Photoshop, mas você pode usar um take, um clipe que você queira, também em formato Movie, MP4, um vídeo, né? E dentro do DaVinci é só você arrastar que ele já sai na sequência e eu me certifico também de que está em 24 frames a minha timeline. E na aba de cor aqui embaixo no DaVinci é onde a gente vai começar a nossa máscara. Nessa opção janela a gente vai selecionar a ferramenta caneta e aqui a gente tem uma opção melhor para dar zoom, para fazer o nosso recorte, movimentar. Eu acho mais prático e também tem algumas ferramentas que possibilitam que eu conclua melhor o nosso recorte. Temos o nosso primeiro frame já recortado.
Para adicionar transparência no fundo, a gente precisa ir na opção Add Alpha Output e ligar o ponto azul com azul, igual tá o verde de cima. E aqui inside eu posso criar uma máscara interna, eu posso suavizar a parte interna da máscara. Mas nesse caso a gente vai usar a externa, só selecionar os pontos vermelhos que foram criados ali. Começar também a aumentar esse fade só onde eu quero mais expandido e em alguns lugares eu quero mais nítido. Não preciso me preocupar com os próximos frames, porque aonde eu deixei esse frame mais espaçado ou mais nítido, ele vai permanecer nos próximos também. Então esse é o nosso primeiro frame, tem mais 23 para a gente fazer, e esse é o aspecto que a gente consegue entregar dentro do DaVinci. Agora é só ir para o segundo frame. Aqui a gente tem a nossa linha principal e as bolinhas vermelhas representam o fade que a gente quer deixar em algumas áreas ou em tudo, né? Dependendo do objeto você vai precisar mais, onde está mais desfocado a gente vai precisar de um fade maior. E minha dica é deixar o fundo aparecendo e você consegue saber onde você está cortando, né? Você não precisa ficar ativando e desativando o fundo toda hora para você saber o que você está recortando. É sempre bom deixar a base de trás, o clipe por baixo aparecendo e a máscara acontecendo. Todos eu fiz assim, todos demoraram, não foi fácil, principalmente quando eu comecei a criar esse tipo de efeito. Eu fazia no Photoshop, então tinha cena que era 4 segundos vezes 24. Nem sei quanto daria isso agora aqui, mas eram muitos frames para poder recortar. Aí depois eu aprendi a fazer dentro do Premiere, que era só acompanhar os frames da máscara. Depois eu conheci o Rotobrush e agora no DaVinci, é onde eu tô me sentindo mais confortável para fazer quando é uma produção maior, um clipe que exige mais acabamento e mais cuidado, e também tem tempo para fazer essa entrega. Agora a gente fez a nossa rotoscopia completa, os nossos 24 frames. A gente ainda pode fazer alguns ajustes, tem alguns detalhes que eu percebo aqui que eu posso melhorar. Os frames já estão criados, então não vou ter problema para fazer isso. Agora a gente também pode deixar ela mais contrastada, ela colorida, o fundo descolorido ou vice-versa. Mas aqui eu vou criar uma composição para vocês verem o que pode ser feito depois que você tem um objeto ou uma pessoa recortada, uma rotoscopia completa feita. E nesse caso é só um exemplo aqui para o YouTube. Mas a gente poderia ter colocado isso no clipe, também tá bem legal. E é isso, família. A partir disso, você pode criar várias maneiras de inventar uma rotoscopia. Para que você vai usar essa rotoscopia? Você pode fazer transição, você pode recortar um objeto do cenário e substituir por outro, se for usado em câmera em tripé, enfim. Rotoscopia é para você recortar algo do fora do vídeo. Você pode ter uma camada, então colocar algo por trás, desfocar o fundo, descolorir o fundo, mexer no fundo, deixar só a pessoa ou só o objeto, só o carro. Você usa para tudo. E eu recomendo você praticar, é sempre bom, às vezes solicita em algum trabalho e você tendo isso bem feito, sabendo fazer isso, você pode chamar no peito essa responsabilidade. Me segue no Instagram, lá também tem bastante coisa que eu posto diariamente, algumas dicas, você pode me chamar direto na DM pra gente ir trocando essa ideia. Vambora? Deixa o like se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal e se você tem algum amigo que trabalha com audiovisual, manda esse vídeo pra ele também. E a nossa família segue nós.